Você vai ouvir o audiolivro Urupês, de Monteiro Lobato, narrado por Adriana Sacioto. Meu Conto de Maupassant, 1915. Conversavam no trem dois sujeitos. Aproximei-me e ouvi. Anda a vida cheia de contos de Maupassant. Infelizmente há pouquíssimos gás. Por que Maupassant e não Kipling, por exemplo? Porque a vida é amor e morte, e a arte de Maupassant é 9 em 10, um enquadramento engenhoso do amor e da morte. Mudam-se os cenários, variam os atores, mas a substância persiste. O amor, sob a única face impressionante, a que culmina numa posse violenta de fauno incendido de luxúria, e a morte, o estertor da vida em transe, o quinto ato, o epílogo fisiológico. A morte e o amor, meu caro, são os dois únicos momentos em que a jogralice da vida arranca a máscara e freme num delírio trágico. Não te rias. Não componho frases. Justifico-me. Na vida, só deixamos de ser uns palhaços inconscientes a mentirmos à natureza quando esta, reagindo, põe a nu o instinto hirsuto ou acena o basta final que recolhe o mau ator ao pó. Só há grandeza, em suma, e seriedade quando cessa de agir o pobre jogral que é o homem feito, guiado e dirigido por morais, religiões, códigos, modas e mais postiços de sua invenção, e entra em cena a natureza bruta. A propósito de que tanta filosofia com este calor de janeiro? O comboio corria entre São José e Quiririm, região arrozeira, em plena faina do corte. Os campos em sega tinham o aspecto de cabelos louros tousados à escovinha, pura paisagem europeia de trigais. A espaços feriam nossos olhos quadros de Millet, em fuga lenta, se longe, ou rápida, se perto, vultos femininos de cesta à cabeça que paravam a ver passar o trem, vultos de homens amontoando feixes de espigas para a malhação do dia seguinte, carroções tirados a bois recolhendo o cereal ensacado, e como caía tarde e a mantiqueira já era uma pincelada opaca de índigo a barrar a imprimadura evanescente do azul, vimos em certo trecho o original do Ângelus. Já te digo a propósito de que vem tanta filosofia. E, enfiando os olhos pela janela, calou-se. Houve uma pausa de minutos. Súbito, apontando um velho saguaragi avultado à margem da linha e logo sumido para trás, disse: A propósito dessa árvore que passou, foi ela comparsa no meu conto de Maupassant. Conta lá se é curto. O primeiro sujeito não se ajeitou no banco nem limpou o pigarro, como é de estilo. Sem transição, foi logo narrando. Havia um italiano, morador destas bandas, que tinha vendola na estrada. Tipo mal encarado e ruim. Bebia, jogava e, por várias vezes, andou às voltas com as autoridades. Certo dia, eu era delegado de polícia. Uns piraquaras vieram dizer-me que em tal parte jazia o corpo morto de uma velha, picado à foice. Organizei a diligência e acompanhei-os. É lá naquele saguaragi, disseram ao aproximar-se da árvore que passou. Espetáculo repelente. Ainda tenho na pele o arrepio de horror que me correu pelo corpo ao dar uma topada balofa num corpo mole. Era a cabeça da velha, semi-oculta sob folhas secas, porque o malvado a decepara do tronco, lançando-a a alguns metros de distância. Como por sistema eu desconfiasse do italiano, prendi-o. Havia contra ele indícios fortes. Viram-no sair com a foice a lenhar na tarde do crime. Entretanto, por falta de provas, foi restituído à liberdade, malgrado o meu, pois cada vez mais me capacitava da sua culpabilidade. Eu pressentia naquele sórdido tipo, e negue-se valor ao pressentimento, o miserável matador da pobre velha. Que interesse tinha no crime? Nenhum. Era o que alegava. Era como argumentava a lógicazinha trivial de toda a gente. Não obstante, eu o trazia de olho, certo de que era o homicida. O patife não demorou muito, traspassou o negócio e sumiu-se. Eu, do meu lado, deixei a polícia. E do crime só me ficou nítida a sensação da topada mole na cabeça da velha. Anos depois, o caso reviveu. A polícia obteve indícios veementes contra o italiano, que andava por São Paulo num grau extremo de decadência moral, pensionista do xadrez por furtos e bebedices,
prenderam-no e remeteram-no para cá, onde o júri iria decidir da sua sorte. Os teus pressentimentos? O sujeito sorriu com malícia e continuou. Não resistiu, não reagiu, não protestou. Tomou o trem no Brás e veio de cabeça baixa, sem proferir palavra, até São José. Daí por diante, quem o conta é um soldado da escolta. Metia a miúde os olhos pela janela, como preocupado em ver qualquer coisa na paisagem, até que defrontou o Saguaragi. Neste ponto, armou um pincho de gato e despejou-se pela janela fora. Apanharam-no morto, de crânio rachado, a escorrer a couve-flor dos miolos, perto da árvore fatal. O remorso. Aqui está o meu conto de Mossalpin. Tive a impressão dele nas palavras do soldado da escolta. Veio de cabeça baixa até São José. Daí por diante enfiou os olhos pela janela até enxergar a árvore e pinchou-se. No progresso ingênuo da narrativa, li toda a tragédia íntima daquele cérebro. Senti todo um drama psicológico que nunca será escrito. É curioso, comentou o outro pensativamente. Mas o primeiro sujeito acendeu o cigarro e concluiu sorridente, com pausada lentidão. O curioso é que, mais tarde, um dos piraquaras denunciadores do crime e filho da velha, preso por picar um companheiro a foiçadas, confessou-se também o assassino da velhinha, sua mãe. Meu caro, aquele pobre Oscar Fingal O'Flaherty Willswide disse muita coisa quando disse que a vida sabe melhor imitar a arte do que a arte sabe imitar a vida.